Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs. Graças ao nosso bom Deus, já estamos no 15 de julho. Então vamos desfrutar de mais provérbio que diz assim: a discussão do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios capítulo 19, versículo 11. Temos como título hoje a discrição e a glória. Na convivência social, uma das qualidades pouco elogiadas, porém extremamente necessária, é a discrição. A razão disso é que todo ser humano tem necessidade de se sentir importante, de ser lembrado e aparecido. Isso faz com que ele busque protagonismo em tudo para ganhar notoriedade. Para conseguir ser o centro das atenções, ele pode até formar um grupo de adeptos ou seguidores em prejuízo dos demais. O apóstolo Paulo diz que nada devemos fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Porque no homem natural, cada um pensa só em si mesmo, preocupa-se somente com os seus interesses. Todavia, devemos perceber que recebemos a vida de Deus quando cremos em Jesus. Ele, que era Deus, não veio a terra nessa posição, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e a si mesmo se humilhou e morreu na cruz por nós. A sua discrição o tornou longânimo para com o homem rebelde e pecador, e a sua glória foi perdoar as injúrias que sofreu quando derramou o seu sangue precioso. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se cada um de nós escolher o caminho que Jesus tomou, pensaremos todos a mesma coisa, teremos o mesmo amor, seremos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, como consequência é de que edificaremos de fato a igreja. Bom dia, queridas ouvintes. Até amanhã. Contamos com a audiência de todas vocês. Bom dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Leitura bíblica, Isaías, capítulo 52, versículo 7, versículo 53. Ler com oração. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Isaías, capítulo 51, versículo 9. O título de hoje do Alimento Diário é O Braço de Deus na Terra.
Querido leitor, você já se deu conta da perfeição dos passos, das palavras e da obra de Jesus na terra? Mesmo com multidões seguindo-o, atraídas apenas pelos milagres que fazia, ele mesmo não era afetado por isso, pois jamais se deixou seduzir por fama e popularidade. Em João 12, quando André e Felipe lhe comunicaram que alguns gregos queriam vê-lo, ele respondeu: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Versículo 24. Com isso, Jesus revelou que não veio apenas para os judeus, mas também para morrer pelos gentios. Aleluia! Não só recebemos o benefício da morte redentora do Cordeiro de Deus, mas também as benesses da multiplicação de sua vida. Ele morreu na cruz para produzir os muitos grãos, e nós somos o resultado de seu penoso trabalho. A incredulidade dos judeus parecia não ter limites. Eles tinham acesso ao texto escrito mais de 700 anos antes pelo profeta Isaías. Isaías 53 é uma descrição tão precisa da vida, morte e ressurreição de Jesus que parece o depoimento de uma testemunha ocular. Os profetas do Antigo Testamento pregaram como profecia o Evangelho do Novo Testamento, porém ninguém creu no Senhor. Mesmo diante da palavra, dos sinais e dos milagres, a cegueira e dureza do coração deles os impediam de crer. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. João, capítulo 12, versículo de 37 ao 40. Além de não crer no Senhor, os judeus não compreenderam algo que poderia mudar sua história para sempre. Jesus era o braço de Deus na terra. Isso significa que é Ele quem executa a vontade do Pai e faz sua obra na terra. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, portanto, temos a mesma incumbência que o Pai lhe deu, que é executar a sua palavra. Não estamos aqui como meros teólogos que só estudam a palavra, mas queremos pôr em prática o que ela diz, a fim de executar a vontade de Deus. Logo, cabe-nos obedecer à voz de comando. Toda palavra de Deus que chega até nós é uma ordem, uma palavra de comando. Se a acatamos, saímos às ruas anunciando as boas novas e levamos paz aos aflitos. Isso é prova de que somos a extensão do braço de Deus na terra hoje. Isaías 52, versículo 7. O título da mensagem desta semana é Quem creu em nossa pregação? Baseado em Isaías 53, versículo 1 e João, capítulo 12, versículos 37 ao 50. Aprofundando-nos no viver, experiência e obra do Senhor Jesus, poderemos reconhecê-lo como o braço de Deus. A libertação que Ele nos concedeu por meio de seu sofrimento em seu viver, morte, ressurreição e ascensão, hoje nos impele a investir tempo e dedicação na edificação da igreja, a extensão coletiva do braço de Deus na terra. Não podemos fazer isso relaxadamente, mas precisamos cuidar bem de nosso coração e de nossas vestes, isto é, de nosso viver. Se realmente quisermos ser servos aprovados,
Não podemos ceder às pressões dos incrédulos ou ficar indecisos, mas é necessário posicionarmos-nos firmemente no Senhor e viver conectados a Ele. Dessa forma, ninguém nos deterá. Até amanhã, irmãs, com mais uma leitura do Alimento Diário. Bom dia. Bom dia, queridas irmãs, graças ao Senhor, o Senhor foi fiel conosco, em todas as coisas, e nós aprendemos a desfrutar do Senhor em toda situação, E hoje eu quero compartilhar com vocês Gálatas 2:20, eu quero ler também versículos 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando Cristo chegou, a realidade de todas as coisas chegou. Por isso Paulo disse que fomos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitados dentre os mortos, porque primeiramente fomos unidos com Ele em sua morte, como nos diz em Romanos 6, versículos 4 e 5 e Colossenses, versículos 2 e 12. Paulo usou estas palavras para que entendamos qual é a sabedoria de Deus e não sigamos a sabedoria humana. Desse modo, fomos ressuscitados juntamente com Ele. Na ressurreição de Cristo, na qual também estou inserido, posso andar em novidade de vida e hoje eu viver no Espírito. No Espírito encontra-se toda a plenitude da deidade que está em Cristo. Se exercitamos o Espírito, tocamos no Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, que tem a plenitude de Deus, a realidade dele, a realidade da morte do velho homem com Cristo na cruz e a realidade da ressurreição com Cristo. Não precisamos mais viver na carne, podemos viver na ressurreição, andando em novidade de vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto não pode viver para Deus. Mas pela graça fomos salvos porque Ele nos deu vida com Cristo. E Deus também nos ressuscitou juntamente com Ele. Se fomos ressuscitados com Cristo, não podemos voltar a confiar na carne, pois ela já foi crucificada. O apóstolo Paulo viu essa realidade. Paulo já estava crucificado com Cristo, portanto não era mais ele que vivia, mas era Cristo. E agora ele vivia pela fé. Ele registrou isso em Gálatas 2, versículo 20. Eu não preciso mais viver em minha carne. Não preciso lutar para castigar minha carne, pois esta já foi crucificada. Quando vivo no Espírito, a realidade da morte da carne na cruz é fato, é realidade. Se no Espírito hoje andar, com certeza a vida terá, e essa vida se estenderá para edificar a casa de Deus. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior. Quando invocar Senhor Jesus, algo novo ocorrerá. A sua mente se aquietará e seu espírito transbordará. Essa é a vida apta para
edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior e ao tocar no Espírito seu, alta vida receberá, que vence a morte, fraqueza e dor, pois traz consigo a ressurreição. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior. Agora vamos abrir a nossa Bíblia e o nosso coração, né? E vamos começar a nossa leitura seguindo o roteiro de hoje. Vamos abrir nosso coração, nossa mente, né? Colocar nossa mente no Espírito e vamos ler 1 Crônicas, capítulos 19, 20 e 21. São pequenos capítulos. Capítulo 19, versículo 1. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum: o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, desfrutem e espionem a terra? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo, depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Hanum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Maaca e de Zobá. Contrataram 32.000 carros de guerra, bem como o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro? E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava diante deles.
Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios, e matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Davi conquista Rabá. Capítulo 20, versículo 1. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi. E da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Versículo 4. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Foi então que Sibekai, o Zatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elenã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. O levantamento do censo, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor: eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor,
causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado. Porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava para destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: por acaso não fui eu quem mandou contra o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo para castigá-lo. Davi edifica um altar na eira de Ornã. Versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo, e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi. E saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei meu senhor a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para lenha e o trigo para oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 kg de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. O lugar do templo, versículo 28. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto, estavam no lugar alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Terminamos a nossa leitura do roteiro de hoje e vamos aos nossos comentários. Davi tinha homens de sua total confiança. E alguns é bom a gente conhecer para entender o capítulo 19, né? Eles que ajudaram Davi nas suas guerras, né? Abisai, ele era irmão de Joabe e era um general em seu exército. Abisai representou Davi em uma campanha contra os edomitas e 18.000 guerreiros inimigos foram mortos. Embora Abisai fosse o líder da batalha, como Davi era o rei, a vitória, né, era de Davi. Né? Ele foi muito fiel a Davi, Abisai. E um tempo glorioso também é descrito no versículo 14 do capítulo 18, quando diz que Davi cuidou do seu povo, assegurando que o juízo e a justiça prevalecesse para todos. Para um presidente, para um rei, não há maior elogio que se possa fazer, certo? Então, foi um bom governante, né? Davi foi um bom rei. Bom rei reconhecido pelo povo de Israel como
excelente governante, né? Ele assegurava justiça e juízo para o povo. Eu quero fazer também uma rápida visão geral das pessoas mais importantes ao redor de Davi, que começa com Joabe, ele era o comandante geral do seu exército. Josafá era o cronista, é o que registrava, né, todas as coisas, todos os eventos, todas as coisas relacionadas ao rei. E Sávisa, ele era o escriba. Cronista e Sávisa, o escriba. Ele mantinha todos os registros daquilo que acontecia no palácio, né? Geralmente a gente ouve, né? Sobre os reis, né? Quando termina o rei de falar sobre algum rei, fala, e não está escrito em todos os registros do rei, né? Então, tudo o que acontecia no palácio era registrado por Sávisa, que era o escriba, né? E havia também 2 sumos sacerdotes, Zadok e Abimeleque, que Abimeleque era filho de Abiatar. Mas havia 2 locais principais de adoração. Então, Abiatar servia em Gibeão e Abimeleque servia em Jerusalém. Também, curioso que tem entre os homens de sua confiança, tinha os quereteus e os peleteus, que eram supervisionados por Benaia. Era um grupo de filisteus que eram leais a Davi, né? E o serviam. Interessante isso, né? Agora vamos entrar no capítulo 19, falando sobre Naás. Quem era ele? Era rei dos filhos de Amon. A menos que esse seja um sucessor com o mesmo nome, foi ele o primeiro a dar a Saul a ocasião de assumir sua responsabilidade de rei de Israel. Ele tinha cercado a cidade de Jabes de Gileade e tinha aceitado uma trégua com os moradores dessa cidade, sob a condição de arrancar o olho direito de todos eles, lembra? E aí Saul foi até Jabes de Gileade, né? E os livrou das mãos dos amonitas. Por isso que o povo de Jabes de Gileade, quando Saul morreu, eles se achavam devedores, né, com Saul. Então, quando Saul e seus filhos morreram na guerra, o povo de Jabes de Gileade foram arriscando suas próprias vidas e retiraram os corpos, né, que estavam na mão deles, né? A Bíblia não revela os detalhes da ocasião em que Naás mostrou-se bondoso com Davi. Mas quando Naás morreu, Davi enviou uma delegação ao novo rei Anum para expressar suas condolências. Então nós sabemos que através desse versículo havia uma amizade entre os 2 reis, Naás e o rei Davi. Mas o rei Anum, persuadido pelos seus conselheiros, acreditou que Davi mandou homens para espiar a terra. Anum ordenou que os representantes de Davi fossem humilhados e mandados de volta para casa. Então ele rapou a barba deles, né, e rasgou as suas vestes até as nádegas. Sucessor, né, de Naás, o rei Anum, ele não acreditou, né, que Davi tenha mandado homens para consolá-lo, mas achou que eles eram espiões e foram para espiar a terra, para possivelmente atacá-los, né? Então, ele os envergonhou e devolveu para Jerusalém. Alguém foi e avisou Davi, né, do que tinha acontecido. Os homens envergonhados não voltaram diretamente a Davi, mas ficaram escondidos em Jericó até a barba crescer. Então, aí eles voltaram para Jerusalém. Só que isso que Anum fez não foi bom aos olhos de Davi, né? Davi delegou a responsabilidade de enfrentar os amonitas a Joabe, como comandante do seu exército. Quando Joabe chegou ao campo de batalha e tomou conhecimento da situação, ele encontrou-se cercado pelos filhos de Amon, que tinham as costas protegidas pelos muros da cidade de Medeba e seus aliados sírios do outro lado. E a derrota de Israel parecia inevitável. Mas Joabe decidiu dispor o seu exército para lutar nas 2 frentes ao mesmo tempo.
Ele assumiu o comando da frente contra os sírios e deixou que seu irmão Abisai liderasse a outra frente contra os filhos de Amon. Eles combinaram que se um deles tivesse problemas, o outro viria ajudá-lo. Se Joabe tinha alguma ansiedade, ele não revelou quando encorajou seu irmão e expressou confiança no Senhor. Então, aparentemente, os sírios não esperavam essa resposta agressiva de Joabe e seu irmão, né? Quando viram o exército israelita avançando, eles viraram-se e fugiram. Isso foi o suficiente para os filhos de Amon desanimarem também. Então, quando viram os sírios fugindo, eles se entrincheiraram por trás dos muros de Medeba. E no versículo 16, nós vimos que essa foi a vez dos sírios cometerem um erro de julgamento. Embora já tivessem sido derrotados uma vez por Davi, eles decidiram tirar vantagem da situação e voltar-se contra as forças de Davi. Enquanto Joabe retornava vitorioso a Jerusalém, os sírios fizeram outra aliança, desta vez com seus parentes, que viviam do lado oriental do rio Eufrates, a fim de tomar vingança de Davi. E desta vez o próprio Davi tomou a liderança do exército israelita. Com uma força ainda maior do que antes, ele derrotou o exército aliado sírio. Ser derrotado por Davi não era nada novo para Hadadezer, né? Já por 2 vezes as tentativas desse rei de estabelecer superioridade entre os sírios tinham sido frustradas por Davi. Independentemente das ambições de seu rei e seus súditos, já tinham visto o suficiente. Eles se sujeitaram a Davi e lançaram toda a culpa nos filhos de Amon. Bem, no capítulo 20 nós vemos o tempo ideal para sair para a batalha nos tempos antigos era a primavera. Por quê? O solo não estava tão úmido ou enlameado e o tempo não era tão frio nem tão quente para os soldados se exercitarem. Além disso, para obter comida, o exército podia saquear colheitas que cresciam no território invadido. Joabe, mais uma vez no comando, cruzou para o território de Amon com o objetivo de finalizar a tarefa iniciada no ano anterior, quando os amonitas retrocederam e fugiram, né? Ele se dirigiu para a cidade de Rabá e cercou essa capital dos amonitas. Davi não acompanhou suas tropas, mas permaneceu em Jerusalém. Foi nessa ocasião que Davi teve seu caso com Batseba. E essa é a campanha militar na qual ele enviou. Urias, marido de Batseba, foi enviado para morrer nessa batalha aí. Mas o cronista omite todo esse episódio, né? Depois que Joabe destruiu a cidade, Davi foi coroado com a coroa amonita. Seus homens levaram tudo que era de valor. Em seguida, ele pode ter ordenado que os habitantes da cidade destruíssem suas próprias edificações. Fazer com que eles destruíssem suas casas, que poderiam ser reconstruídas, era um modo efetivo de mantê-los sob controle, sem tirar-lhes a vida ou levá-los para o cativeiro. Então, uma tática aqui interessante também, né, que ele usou. Isso está no capítulo 20, versículos 2 e 3. Era inevitável que houvesse outros conflitos com os filisteus. As ocasiões mencionadas aqui podem ter ocorrido durante um período mais longo. Elas poderiam ter sido reunidas aqui pelo cronista para relatar sobre os vários gigantes filisteus. O primeiro gigante mencionado foi Zipai, apresentado como descendente dos Refaíns. No capítulo 20, versículo 4, nós vemos as mortes dos gigantes, né? Golias tinha um irmão chamado Lame, que pode ter sido tão alto quanto Golias. Ele foi morto por Elanã, o filho de Jair. E esse fato só é mencionado aqui em Crônicas. Outro gigante, cujo nome não é mencionado, copiou Golias e desafiou Israel. E além da sua extraordinária altura, ele possuía um dedo extra em cada mão, né? E em cada pé. E dessa vez, a façanha de matar um gigante permaneceu na família de Davi, porque o seu sobrinho Jonatas matou esse gigante. A eliminação de gigantes é um importante aspecto do modo como Davi finalmente tomou posse de toda a terra prometida, admitindo que os espiões forneceram um relato exato e não um relato exagerado procedente do medo e da incredulidade, né?
Os espiões, quando foram a mando de Josué espiar a terra prometida, eles viram que haviam gigantes ali. Então isso era realmente verdade. E Davi eliminou esses gigantes, provando que realmente era verdade que tinha. Por causa do tempo, eu vou deixar os comentários do capítulo 21 para amanhã, tá certo? Vamos parar por aqui e fiquem com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura seguindo o roteiro de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã. Irmã Lene, é com você agora. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura, hoje vamos ler Salmos capítulo 11, Provérbios capítulo 19, versículo 10, Romanos 3, do 11 ao 18. Começando com Salmos. Deus é forte refúgio. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios armando os seus arcos. Colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Provérbios, capítulo 19, versículo 10. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Romanos, capítulo 3, versículos 1 até 18. Paulo responde a objeções. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitas, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificados nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniadores afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Todos somos pecadores. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Bom dia, queridas ouvintes. Até amanhã, contamos com a audiência de vocês. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb.
Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Como viver o presente século? Pedro. Recebam com carinho, Taíca Saleb. Segunda Pedro 3, de 3 a 4 diz: Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela advertência também de Pedro. Realmente, as pessoas têm escarnecido, falando quando será o cumprimento dessa promessa. Mas o Senhor tem mostrado, através da Tua palavra, que esse tempo se aproxima. E nós queremos ter ouvidos para Te ouvir, estar sendo preparados pelo Senhor para a Tua vinda, Senhor. Ó Senhor Jesus, fala forte, Senhor, ao nosso coração. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes, que a paz do Senhor seja com cada uma de vocês nesta manhã e neste dia. Hoje eu gostaria de desfrutar com vocês uma palavra que está em Salmo capítulo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amadas ouvintes, o Senhor repousa sobre cada uma de nós e os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. Então precisamos estar todos os segundos diante do Senhor, clamando pela sua palavra, clamando por misericórdia, porque só o Senhor é o nosso socorro bem presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor sempre está conosco. Então, amadas, vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor e nos momentos difíceis vamos clamar ao Senhor, nos momentos alegres vamos clamar ao Senhor também, em agradecimento por tudo que o Senhor faz por cada uma de nós. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estou aqui diante de Ti. Ó Senhor Jesus, clamando pela Tua palavra, clamando por Ti, Senhor. Vem de encontro, Senhor, a cada uma de nós. Ó Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada ouvinte neste momento. A situação, Senhor, pela qual cada uma está passando. Ó Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, Tuas filhas estão clamando por Ti, clamando por misericórdia, clamando por um socorro, porque os dias são difíceis, necessitamos da Tua presença. Ó Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida,
por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, porque só o Senhor é que cuida de nós. O Senhor nos alimenta com a sua rica palavra. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos sustenta espiritualmente. O Senhor nos sustenta financeiramente. O Senhor é tudo em todas. O Senhor conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas necessidades. E o Senhor cuida de cada uma. Ó Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Ó Senhor Jesus, nos conduz, Senhor, no melhor caminho. Ó Senhor Jesus, porque os teus caminhos é um caminho maravilhoso, um caminho que leva à vitória, um caminho cheio de paz. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor Jesus. Amadas ouvintes, que vocês sejam felizes neste dia, na presença do nosso amado Deus, e que Ele abençoe cada uma de vocês, abençoe a sua família, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Esse é o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alargará, nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Faz da minha casa um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Pelo teu amor nos vem ganhar, como Espírito confirmar, tal mover vai muitas vidas alcançar. Nossa oração irá mudar toda casa e lugar que o nome de Jesus pois confessar. Faz da minha casa um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Esse é o tempo em que o Senhor quer nos aperfeiçoar para conduzir seus filhos a reinar. Se fiéis então nos encontrar, os seus bens nos confiará, o seu reino e glória nos entregará. Faz da minha vida um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. O Senhor irá nos conquistar, as cidades governar, em triunfo sempre nos conduzirá. É o tempo de edificar,
Eis-me pronto a lutar, e o mundo que há de vir se exibirá. Faz da minha vida um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando